Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio Logo Sei. Depois de um tempo, sem postar, como eu já expliquei algumas outras vezes, são as inúmeras tarefas do dia a dia, o serviço à igreja local, às vezes problemas de saúde, e isso faz com que às vezes eu deva, eu fique devendo os vídeos todas as quartas e domingos. Eu peço perdão em nome de Jesus e espero em Deus que esse tipo de falta diminua cada vez mais, né? Mas agradeço você que está aqui com a gente e convido você para uma reflexão no dia de hoje na Palavra de Deus. Vamos ler hoje um texto que está em Hebreus, capítulo 3, dos versículos 12 ao 19. Antes da gente continuar, peço gentilmente a você que, se ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, que você possa curtir, compartilhar, comentar, se você for edificado, se você for de alguma forma abençoado, e que você pode também nos dar um oi lá nas redes sociais. Muito obrigada! Vamos ler? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivermos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Esse texto de Hebreus é tão bonito e ao mesmo tempo tão forte, tão confrontador, né? O autor aqui está nos alertando sobre incredulidade, porque incredulidade é um pecado. E aqui ele compara ao pecado da rebelião. Ele chega a dizer que um coração incrédulo e perverso faz com que a pessoa se afaste de Deus, né? O nosso coração não deve estar endurecido ao Senhor, ao contrário, deve estar sempre quebrantado diante de Deus, sempre disposto a se humilhar diante de Deus, sempre rendido diante de Deus. Isso é extremamente importante, porque a palavra diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. E Ele não rejeita alguém que está com o coração quebrantado, não despreza um coração quebrantado. É o que diz a própria palavra de Deus. Então aqui o autor está nos alertando: tomem cuidado com a incredulidade, porque a gente vive nesse mundo e a gente de certa forma, se a gente não vigiar, nós somos influenciados pelo mundo. Então nós vemos as coisas com a ótica do mundo. Se a gente passar a ver as coisas mais com a ótica do mundo do que com a palavra de Deus, com a ótica da palavra de Deus, é muito fácil se tornar incrédulo. É muito fácil ir deixando aos poucos de acreditar, mesmo nas pequenas coisas, nas ordinárias, que Deus pode operar milagres, que Deus pode fazer. Às vezes você está ali numa situação corriqueira na sua vida e pede o auxílio do Senhor, pede a cura para alguém, pede uma saída para um problema ali que às vezes você pode até pensar que não é tão grande assim, que nem é tão importante e que você poderia dar um outro jeito se Deus não fizesse por você. E aí nós somos tentados, né? Nós podemos ser tentados à medida em que esse mundo vai nos influenciando a deixar de acreditar no Senhor. Começa com as pequenas coisas e depois vai para as maiores. E quando a gente vê, a nossa mente, o nosso coração pode estar cauterizado. A gente pode estar pecando, pode estar sem acreditar em Deus, sem acreditar no poder do Senhor,
e, obviamente, se afastando totalmente do Senhor. Ele fala, né, para a gente tomar cuidado e não ser endurecido pelo engano do pecado, porque tudo começa aí, né? A gente peca, a pessoa peca e aí ela não se arrepende ou então ela deixa passar e daqui a pouco ela peca de novo e aí à medida em que ela continua a cometer um pecado, a consciência, né, que é o Espírito Santo falando ali, olha, você está em erro, se arrependa, peça perdão ao Senhor, abandone essa prática. Essa consciência vai diminuindo a partir de que ela vai se envolvendo cada vez mais no pecado. E ela vai endurecendo o coração, ela vai cauterizando a sua mente e vai se afastando da presença do Senhor. E isso é seríssimo, isso é muito sério. E aí ele diz assim, mas ao contrário disso, não faça isso. Não se entregue ao pecado, não se deixe endurecer pelo pecado, mas se apegue à confiança que você teve lá no princípio. Isso lembra Apocalipse, quando vai falar do primeiro amor, né? Volte às primeiras práticas, veja lá onde você caiu, volte ao primeiro amor. É isso que ele está dizendo aqui, se apegue à confiança que você tinha lá no começo, ao primeiro amor, quando você estava ali assim, fascinado por Jesus, né? Pela obra redentora que ele fez na sua vida, que você tinha entendido mesmo que você era um pecador, que você é um pecador, que você precisava de Jesus. E aí, à medida que o tempo passa, às vezes a gente se deixa influenciar pelo mundo e a gente vai deixando essa confiança, esse primeiro amor para trás. E é isso que ele está dizendo, não faça isso. Portanto, se você, meu querido, hoje se sente numa situação assim, volte atrás, corra agora e volte lá para onde você caiu. Não deixe o seu primeiro amor se esfriar, não abandone o primeiro amor, não abandone as primeiras práticas, mas se apegue mesmo ao Senhor. Imagine uma grade, né? Um lugar onde você consegue assim fincar as suas mãos e ficar ali seguro e falar, daqui eu não solto. Imagina, né? Uma coisa que a gente pudesse se agarrar mesmo com força. Assim deve ser o Senhor, assim deve ser a confiança no Senhor, o amor, o primeiro amor ao Senhor. Isso deve ser ponto pacífico em nós devemos nos agarrar confiantemente ao Senhor e não soltar do Senhor, não permitir, né, que as intempéries da vida, que as tentações nos levem por caminhos que vão nos afastar do Senhor e da sua presença. Aí o autor vai citar Salmos, né? Que ele vai dizer, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Não endureça o seu coração, meu amado. Não endureça o seu coração ao Senhor. O orgulho não serve para nada, a não ser para te levar para o inferno. Essa que é a realidade. Foi o orgulho que fez com que Satanás se rebelasse contra o Senhor. O orgulho não é nada, porque o Senhor é o nosso Criador. Quem somos nós para nos orgulhar diante do Senhor? Isso não faz nenhum sentido. Isso é uma das maiores insanidades que podem passar no nosso coração, na nossa mente. Por isso, não vamos endurecer o coração. Faço um apelo a que você não endureça o seu coração. Busque ao Senhor, se humilhe diante do Senhor. Uma boa forma de se humilhar é o jejum. Né? No Antigo Testamento, o jejum era dito, descrito, associado a afligir a alma. O que quer dizer isso? É eu quebrar mesmo a minha alma. Eu deixar de comer, deixar de fazer uma coisa que é meu direito, que o meu corpo precisa, para buscar a Deus, né? Para estar mais próximo, não mais próximo, mais ligado às coisas espirituais. Essa é uma excelente forma de nós nos humilharmos, que é nós afligirmos a nossa alma, né? E lembrarmos a nós mesmos, não endureça o coração, você não é ninguém para endurecer o coração. O Senhor Deus é Deus na sua vida, você querendo ou não, você concordando ou não, você acreditando ou não nele, na sua palavra, não muda, não muda. Ele continua sendo soberano. Por isso, nós devemos nos render em amor ao Senhor, nos quebrantar mesmo, sabe? E jogar o orgulho no lixo, não é verdade? E aí, para concluir, o autor aqui nesse trecho fala que os incrédulos, ele vai lembrar dos incrédulos lá no deserto e diz que eles foram rebeldes. Então a incredulidade aqui está associada à rebelião.
Que coisa terrível, que coisa terrível, né? Um incrédulo não é só um incrédulo é também um rebelde, né? E vai dizer que aquele povo que viu tantas maravilhas do Senhor, mesmo assim, foi incrédulo, foi rebelde, e a ira do Senhor fez com que o juízo viesse sobre eles, e eles pereceram no deserto. Eles não entraram na terra prometida, né? O povo deveria ter levado no máximo aí uns 6 meses, um ano, quiçá, né? Para entrar na terra prometida. Com certeza, se você for ver apenas pela distância, muito menos, coisa de poucos meses. Mas eles levaram 40 anos para entrar. Eles ficaram andando, né, em voltas, em círculos, patinando ali, simplesmente por conta da incredulidade, da rebelião, do orgulho, né? Pensar que o Deus que abriu o mar para eles não poderia lhes dar comida, ou mesmo desprezar aquilo que o Senhor lhes dava de mão beijada, literalmente, né? Caía de bandeja para eles do céu, que era o maná, por exemplo. Eles desprezaram o maná, eles desprezaram o Senhor. É muito triste. E a história está aqui para nos ensinar a fazer diferente. Não vamos nos rebelar contra o Senhor, vamos crer no Senhor, que Ele existe, que Ele é recompensador daqueles que o buscam, que Ele enviou Seu Filho para morrer em nosso lugar e por conta disso nós podemos ter vida hoje, podemos estar ligados, conectados ao Senhor novamente, aleluia. Vamos crer e vamos buscar a face do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu espero que essa palavra abençoe a sua vida, que Deus fale com você de alguma forma. Deus te abençoe e a gente se vê aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.